Bem-vindos a Viagens Literárias com River. Hoje, vamos mergulhar no quinto livro da série Bridgerton, Para Sir Philip, com Amor. Preparem-se para descobrir a história de Sir Philip Crane e seu romance inesperado com Eloise Bridgerton. Acompanhe-me nesta emocionante aventura literária e desvendemos juntos os segredos deste cativante relato. Vamos começar. Prólogo. Em fevereiro de 1823, em Gloucestershire, Inglaterra, Philip Crane aproveitava o primeiro dia ensolarado após semanas de céus cinzentos e tempestuosos. A luminosidade daquele dia parecia quase zombar dele, lembrando dos eventos que haviam mudado sua vida um mês antes. Philip tinha sido casado com Marina por 8 anos, e sua constante melancolia o tinha esgotado emocionalmente. Apesar de prever que algo poderia acontecer, nunca esteve preparado para enfrentar a realidade. Um dia, enquanto desfrutava do sol, viu sua esposa caminhar em direção ao lago próximo. Ele a observou entrar na água até desaparecer sob a superfície. Sem pensar, lançou-se ao resgate, enfrentando a água gelada para salvá-la. Marina foi resgatada do lago, mas o frio e a febre que se seguiram foram letais. Durante 3 dias, Philip cuidou dela, tentando salvá-la. Finalmente, Marina faleceu, deixando Philip com a difícil tarefa de explicar aos seus filhos gêmeos, Oliver e Amanda, a perda de sua mãe. As crianças, embora tristes, pareciam entender a situação melhor do que Philip esperava. Sua capacidade de assimilar a dor com esperança o comoveu profundamente. Ele percebeu que, embora não tivesse amado Marina no sentido romântico, sua morte o afetava profundamente por causa de seus filhos e da responsabilidade que agora recaía unicamente sobre ele. Com o passar do tempo, Philip começou a refletir sobre a necessidade de encontrar uma nova mãe para seus filhos. Sabia que não podia simplesmente substituir Marina, mas precisava de alguém que pudesse oferecer-lhes a alegria e a estabilidade que ele não sabia proporcionar por completo. Um dia, recebeu uma carta de Londres. Era de Eloise Bridgerton, uma prima de Marina que oferecia suas condolências e ajuda. Embora Philip não conhecesse bem os Bridgerton, decidiu responder à carta. A gentileza de Eloise lhe deu um raio de esperança, sugerindo que ainda havia pessoas dispostas a lhe estender a mão nesses momentos difíceis. Capítulo 1. Em maio de 1824, numa noite entre Londres e Gloucestershire, Eloise Bridgerton se encontrava refletindo em uma carruagem. Com a luz da lua iluminando seu colo, ela relia uma carta de Sir Philip Crane. Agradecendo-lhe pela nota gentil após a morte de sua esposa Marina, Philip lhe havia enviado uma flor prensada, um gesto que Eloise apreciava profundamente. Desde então, haviam trocado várias cartas. Philip, um botânico que trabalhava em sua própria estufa em Hominy Hall, havia se tornado uma presença constante na vida de Eloise através de suas missivas. Apesar de não se conhecerem pessoalmente, a correspondência entre eles havia florescido, revelando detalhes de suas vidas e criando um vínculo inesperado. Eloise, acostumada a escrever cartas diariamente e a manter correspondência com diversos conhecidos, havia encontrado em Philip uma espécie de amigo epistolar. Com o passar do tempo, suas cartas se tornaram mais pessoais, e finalmente, Philip havia sugerido que se encontrassem pessoalmente com a intenção de possivelmente se casarem. Decidida a tomar as rédeas de seu destino e curiosa para conhecer Philip, Eloise planejou sua partida. Durante uma festa na casa de sua irmã Daphne, aproveitou a confusão para escapar e se dirigir a Gloucestershire sem informar sua família nem a Philip, desejando manter o controle sobre suas decisões. Enquanto a carruagem avançava, Eloise repassava mentalmente tudo o que sabia sobre Philip. Ele era um homem de 30 anos, botânico de Cambridge, viúvo e pai de 2 filhos. Por sua vez, ela se descrevia como uma mulher de 28 anos, amante da poesia e da correspondência, com uma grande família que adorava. Philip, em Hominy Hall, enfrentava a solidão e as responsabilidades de criar seus filhos. Havia dispensado muitos empregados e preferia a companhia de suas plantas. A correspondência com Eloise havia sido uma luz em sua vida,
mas sua proposta de casamento havia ficado sem resposta, o que o havia deixado um pouco desiludido. Uma manhã, enquanto Philip tentava ignorar os ruídos causados por seus filhos na casa, foi interrompido por seu mordomo Gunnin, que o informou de uma visita inesperada. Philip, algo irritado, desceu ao hall de entrada e se deparou com uma jovem de olhos cinzentos. Ao vê-la, ficou surpreso por sua beleza e presença. Eloise Bridgerton havia chegado a Romney Hall, pronta para enfrentar o futuro que ela mesma havia decidido explorar. A incerteza e o nervosismo que havia sentido durante a viagem se transformaram em uma mistura de emoção e antecipação ao se encontrar cara a cara com Philip Crane. Capítulo 2. No momento em que Eloise Bridgerton se encontrou cara a cara com Sir Philip Crane, começou a falar sem parar, algo que costumava fazer quando estava nervosa. Philip, tentando acompanhar o fluxo de palavras, se sentia cada vez mais perdido. Finalmente, conseguiu interrompê-la e perguntar quem ela era, ao que ela respondeu, surpresa, que era Eloise Bridgerton. Eloise estava tão nervosa quanto Philip, e embora soubesse que estava falando demais, não conseguia evitar. Philip, por sua vez, se sentia desconcertado com a presença inesperada de Eloise, já que ela não havia respondido à sua carta anterior. Após uma breve e desconfortável conversa, Philip, tentando manter a compostura, ofereceu um quarto a Eloise. Eloise aceitou ficar 15 dias, embora notasse o desconforto de Philip. Sentaram-se na sala de estar, onde Eloise percebeu que a casa precisava de cuidados, mas que a estufa estava em perfeitas condições, o que refletia a dedicação de Philip ao seu trabalho como botânico. O silêncio desconfortável foi interrompido pela chegada de Gunnin, o mordomo, trazendo uma bandeja de chá. Eloise aproveitou para se desculpar novamente por chegar sem avisar, o que Philip aceitou, embora ambos ainda se sentissem tensos. De repente, ouviram gritos vindos do andar de cima. Eloise se surpreendeu ao saber que Philip tinha filhos, algo que ele nunca mencionara em suas cartas. Philip, irritado, subiu para ver o que estava acontecendo. Os gêmeos, Oliver e Amanda, confessaram ter criado girinos na cama de Amanda, o que causou a confusão. Philip, frustrado pela travessura e falta de respeito de seus filhos, tentou manter a calma. Eloise, intrigada, interveio na conversa com os gêmeos, que inicialmente a receberam com desdém, pensando que era uma nova governanta. No entanto, ela se apresentou como sua convidada. Philip, embora irritado pela intromissão, não teve outra escolha senão pedir às crianças que se desculpassem com Eloise. Após o incidente, Philip decidiu que precisava se afastar e se dirigiu à estufa, onde podia encontrar paz entre suas plantas. Eloise ficou sozinha na sala, refletindo sobre o caótico encontro e a dinâmica familiar incomum que acabará de presenciar. Capítulo 3. À tarde, Eloise Bridgerton começou a se perguntar se havia cometido um erro ao viajar para a casa de Sir Philip Crane. Apesar do convite que ele havia enviado, a frieza e o desinteresse de seu anfitrião a deixavam perplexa e decepcionada. Philip a havia deixado sozinha na sala de estar com um frio aproveite o café da manhã, o que era muito diferente do que havia imaginado após ler suas cartas por um ano. Eloise havia idealizado Philip, construindo uma imagem perfeita dele em sua mente. A realidade de seu encontro havia destruído essa ilusão, e agora, enfrentando seus próprios erros de julgamento, tentava manter a compostura. Philip não só parecia incapaz de lidar com seus filhos, como também demonstrava falta de interesse e calor em relação a ela. Os gritos e o caos provocados pelos gêmeos naquela manhã confirmavam sua intuição de que Philip não era um bom pai. Decidida a não se deixar vencer pela tristeza, Eloise se levantou da cama e abriu a janela para respirar ar fresco. Dali, observou a estufa onde Philip passava a maior parte do tempo, refugiando-se entre suas plantas. Decidiu que não podia ficar em seu quarto, então trocou de roupa e se preparou para explorar a casa. Ao abrir a porta, encontrou os gêmeos Crane, Oliver e Amanda, que estavam esperando do lado de fora. Eloise, com seu habitual engenho, tentou descobrir o motivo de sua presença. Após uma troca de palavras,
durante a qual as crianças tentaram fingir que seu pai estava ocupado demais para ela. Heloíse entendeu que estavam ali por curiosidade e talvez um pouco de desafio. Heloíse, sem se deixar intimidar, disse-lhes que não planejava ir embora e que não tinha intenção de lhes fazer mal. Quando Oliver a empurrou, ela manteve a calma e lhes ensinou uma pequena lição sobre comportamento e a regra de ouro: tratar os outros como gostariam de ser tratados. Apesar da tensão, Heloíse demonstrou sua paciência e firmeza, deixando claro que não seria fácil de intimidar. Mais tarde, Philip, sentindo que havia sido grosseiro pela manhã, decidiu convidar Heloíse para almoçar. No entanto, ao chegar à cozinha, encontrou-a já comendo um sanduíche e conversando amigavelmente com a cozinheira. Surpreso com a naturalidade com que Heloíse se adaptara, Philip aceitou sentar-se com ela. Durante a refeição, ambos discutiram francamente suas expectativas e razões para considerar o casamento. Philip explicou que precisava de uma esposa que pudesse ser uma mãe para seus filhos, enquanto Heloíse expressou seu desejo de encontrar um parceiro com quem pudesse compartilhar sua vida. Apesar do desconforto inicial, começaram a se conhecer melhor e a compreender as motivações um do outro. Heloíse, impressionada pela sinceridade de Philip, decidiu dar-lhe uma chance, enquanto ele se deu conta de que precisaria se esforçar mais do que havia antecipado. Ambos compreenderam que, embora não fosse fácil, valia a pena tentar encontrar uma conexão genuína. Assim, à medida que se conheciam, cada um refletia sobre o que realmente buscava em um companheiro de vida e se poderiam encontrá-lo um no outro. Heloíse ainda tinha dúvidas, mas também começava a ver uma centelha de esperança em sua relação com Philip. Ele, por sua vez, percebia que, apesar de suas diferenças, Heloíse poderia ser a solução para seus problemas, e talvez, algo mais. Capítulo 4. Philip atravessava o hall assobiando, incomumente satisfeito com a vida. Havia passado a tarde com Heloíse e estava convencido de que ela seria uma excelente esposa. Ela era inteligente, havia demonstrado ser capaz de lidar com Oliver e Amanda com sua firmeza e paciência, e além disso, pensou com um sorriso, era bastante bonita. Sua mente vagava, imaginando-a entre seus braços, respondendo aos seus beijos. Todo seu corpo se tensionava só de pensar nisso. Tinham-se passado anos desde a última vez que havia compartilhado intimidade com uma mulher, tantos que preferia não contar. Lembrava-se dos dolorosos anos com Marina, sua esposa anterior, cuja melancolia e depressão após o nascimento dos gêmeos os haviam afastado. Marina se havia fechado em seu próprio mundo de tristeza, deixando Philip sozinho no dele. Heloíse era diferente. Alegre, com caráter e feliz. Philip estava convencido de que sua vitalidade era precisamente o que ele precisava em sua vida. Enquanto subia as escadas, parou para olhar seu relógio de bolso. Queria chegar ao quarto de Heloíse justo a tempo de acompanhá-la ao jantar. Sua mente vagava em imaginá-la com um vestido azul, realçando sua beleza natural. No entanto, ao chegar à porta do quarto de Heloíse, encontrou uma visão inesperada. Heloíse estava coberta de farinha dos pés à cabeça. Maldição! Pensou Philip. Oliver e Amanda haviam tramado uma brincadeira pesada. Heloíse estava visivelmente zangada, e Philip, embora achasse um pouco cômico, tentou manter a compostura e oferecer desculpas. Heloíse, com a mandíbula cerrada, deixou claro que não estava pronta para o jantar e que as crianças haviam fugido depois da travessura. Philip se ofereceu para preparar um novo banho para ela, e enquanto Heloíse voltava para seu quarto, ele se dirigiu à cozinha para ordenar que aquecessem água. Voltou rapidamente, sentindo uma mistura de culpa e diversão pela situação. Enquanto a ajudava, sem poder fazer muito para evitar a farinha, tentou manter uma conversa leve, embora Heloíse continuasse claramente zangada. Ela explicou como as crianças haviam colocado o balde de farinha em cima da porta, um truque que conhecia bem graças aos seus numerosos irmãos. Philip, impressionado pela engenhosidade dos gêmeos apesar de tudo, decidiu deixar que Heloíse lidasse com a situação à sua maneira. Ela, com um tom firme, assegurou-lhe que tomaria as rédeas do castigo. Mais tarde, durante o jantar, ouviram os gritos de Amanda. Heloíse,
Com uma calma surpreendente, confessou que havia colocado um peixe na cama da menina como retaliação. Philip, embora preocupado no início, reconheceu que era uma lição bem merecida. Amanda chegou chorando e exigindo justiça, mas Philip manteve-se firme, explicando que a senhorita Bridgerton era sua convidada e não seria castigada por algo que eles mesmos haviam provocado. Amanda, ainda desconcertada, voltou para seu quarto, e Philip sentiu uma rara sensação de satisfação. Não se lembrava da última vez que havia sentido que tinha controle em uma situação com seus filhos. Enquanto comia a sopa, observou Heloise e percebeu que ela era exatamente o que ele precisava. Uma mulher forte, inteligente e com caráter. Philip começou a entender que, embora a vida com Heloise pudesse não ser fácil, seria emocionante e cheia de desafios, e isso era justamente o que ele precisava para renovar seu lar e sua vida. Heloise, com sua vitalidade e determinação, parecia ser a chave para devolver a ordem e a felicidade a Romney Hall. O jantar terminou com uma sensação de esperança e um novo entendimento entre ambos, dando a entender que, apesar das dificuldades, havia uma oportunidade real de construir algo sólido e significativo juntos. Capítulo 5. Heloise estava surpresa com o quanto as coisas podiam mudar em um único dia. Enquanto Sir Philip a guiava pela casa, mostrando-lhe a galeria de retratos familiares, Heloise pensava em como sua vida poderia se transformar se aceitasse casar-se com ele. Não era uma história de amor convencional, mas aos quase 30 anos, Heloise já não podia se dar ao luxo de esperar por um príncipe encantado. Philip, à luz das velas, parecia mais bonito e perigoso, com um ar misterioso que o tornava atraente e um pouco assustador. Enquanto percorriam a galeria, Philip lhe mostrou um retrato de seu avô, seguido de um de seu pai. Quando Heloise perguntou sobre ele, Philip apontou para um retrato de si mesmo aos 12 anos ao lado de seu irmão mais velho, George. Com uma voz grave, Philip revelou que seu irmão havia morrido em Waterloo e que seu pai havia falecido 2 semanas depois. A notícia impactou Heloise, que lhe ofereceu a mão em um gesto de consolo. Philip lhe contou que Marina, sua falecida esposa, havia sido prometida de seu irmão. Heloise lembrava de Marina de sua infância, uma menina tranquila e reservada, muito diferente dela. Philip a levou até o retrato de Marina, onde ela aparecia com seus filhos, Amanda e Oliver. Contemplaram juntos a imagem e Philip, visivelmente afetado, se afastou em silêncio. Heloise, para quebrar a tensão, sugeriu visitar a estufa. Philip aceitou, embora fosse noite e estivesse frio. Se dirigiram à estufa com uma lamparina. Lá dentro, Philip lhe mostrou seus experimentos com plantas e Heloise, genuinamente interessada, o escutou com atenção. Enquanto percorriam a estufa, Philip a beijou apaixonadamente. Heloise, embora surpreendida, correspondeu ao beijo com igual fervor. O desejo de Philip era palpável e a proximidade entre eles fez com que a noite se sentisse mágica. No dia seguinte, Heloise acordou com uma sensação de irrealidade. O beijo da noite anterior havia sido inesperado e maravilhoso, mas agora tinha que enfrentar a realidade. Enquanto se dirigia para tomar café da manhã, tropeçou em uma corda colocada no corredor e caiu com força, machucando o queixo, o quadril e o cotovelo. Philip a encontrou, preocupado, a levou nos braços para seu quarto. Sua fúria com as crianças por terem armado a armadilha era evidente. Embora Heloise tentasse defender os gêmeos, Philip estava decidido a castigá-los severamente. A raiva de Philip não estava apenas dirigida aos seus filhos, mas também a ele mesmo, culpando-se por não ter disciplinado seus filhos antes. Heloise, apesar da dor, tentou acalmar Philip, lembrando-lhe que estaria bem em alguns dias. Philip, no entanto, não conseguia se perdoar por ter permitido que ela se machucasse. A tensão no ambiente era palpável enquanto Philip lutava com seus próprios demônios internos, tentando encontrar uma forma de equilibrar sua ira e seu amor por seus filhos e por Heloise. Capítulo 6. Heloise tentou não ouvir os gritos e reprimendas que vinham do corredor enquanto Philip repreendia seus filhos. Sabia que eles mereciam o castigo,
mas também estava preocupada com a intensidade da raiva de Philip. Finalmente, os gêmeos, Oliver e Amanda, entraram no quarto com os olhos lacrimejando e as cabeças baixas, visivelmente aterrorizados. Philip, de braços cruzados e com a testa franzida, ordenou que pedissem desculpas a Heloise. Com vozes trêmulas, as crianças pediram perdão e prometeram não fazer mais travessuras. Heloise, comovida pelo arrependimento e a tensão evidente, decidiu suavizar a situação e pediu que, em vez de um castigo físico, lhe dessem uma tarde para conhecer Romney Hall sem nenhuma travessura. As crianças aceitaram com alívio, e Philip as dispensou. Uma vez a sós, Heloise e Philip ficaram em silêncio, processando o ocorrido. Philip, ainda preocupado com a lesão de Heloise, insistiu em verificar seu olho. Heloise, sentindo a dor e o desconforto da carne aplicada sobre o hematoma, aceitou a ajuda. Enquanto Philip examinava sua ferida, conversaram sobre sua experiência na universidade e como ele havia aprendido a tratar machucados praticando boxe. A conversa logo se desviou para a situação da tia-avó que deveria acompanhar Heloise para preservar sua reputação. Philip explicou que havia enviado uma carta para sua tia-avó para que chegasse o mais rápido possível, mas provavelmente não chegaria antes de quinta-feira. Heloise compreendeu a importância de ter alguém que a acompanhasse, embora sua aparência machucada pudesse levantar mais suspeitas se voltasse para Londres. Philip se preocupava com a percepção de Heloise e suas verdadeiras motivações para estar em Romney Hall. Enquanto Heloise se deitava na cama, Philip se ofereceu para trazer um livro, mas ela preferia passar tempo com ele. No entanto, Philip, lutando com seus próprios sentimentos e a culpa de ser um pai ineficaz, decidiu que precisava de um tempo sozinho. Philip refletiu sobre sua relação com seus filhos e como sua própria infância o havia marcado. Apesar de seus esforços, sentia-se incapaz de ser o pai que eles precisavam. Sua esperança era que Heloise pudesse ser a mãe que eles requeriam, embora seus sentimentos por ela complicassem suas intenções. Ele precisava escapar, perder-se na estufa e esquecer seus problemas. Embora desejasse a companhia de Heloise, sabia que não podia permitir-se naquele momento. Precisava de tempo para pensar e lidar com suas emoções antes de tomar decisões sobre seu futuro e o de seus filhos. Capítulo 7. Heloise Bridgerton, em sua quinta temporada como debutante, estava terrivelmente entediada. Estirada em uma espreguiçadeira extremamente confortável no jardim de Romney Hall, só conseguia pensar em como Sir Philip era desagradável por tê-la deixado sozinha o dia todo. Apesar do céu claro e da brisa leve, nada a distraía de seu tédio. Sua solidão se acentuava pelo fato de que não havia recebido nenhuma carta de seu irmão Colin, que viajava pela Dinamarca. A situação se tornava mais desesperadora ao lembrar como os dois filhos de Philip, que nunca haviam sido mencionados nas cartas que ele lhe escreveu durante um ano, lhe deram um olho roxo. Tentou se distrair com um livro sobre a botânica das samambaias, mas não conseguiu se concentrar. O desconforto da situação e a decepção com a brusquidão de Philip pela manhã aumentavam sua irritação. Decidiu se levantar e caminhar até as roseiras, mas foi interrompida por Philip, que a repreendeu por não estar descansando. A tensão entre eles ficou evidente quando ele a levou de volta à espreguiçadeira e ordenou que não se movesse. Essa noite, Heloise decidiu jantar sozinha em seu quarto, um claro sinal de sua raiva. Philip, por sua vez, se sentiu inquieto e consciente de que os servos sabiam que Heloise havia rejeitado sua companhia. Refletiu sobre seu papel como pai e barão, sentindo-se inadequado para ambas as tarefas. Lembrou-se do jantar da noite anterior com Heloise e sua filha Amanda, onde pela primeira vez em muito tempo se sentiu um bom pai graças à presença calmante de Heloise. No dia seguinte, Heloise se levantou cedo e, após um café da manhã solitário, decidiu passar tempo com Oliver e Amanda. Propôs ir nadar, mas encontrou resistência da babá, a quem Heloise dispensou pela manhã. Surpreendentemente, as crianças aceitaram sua proposta com entusiasmo. Enquanto nadavam, Heloise e as crianças começaram a formar um vínculo. Amanda demonstrou seu afeto por Heloise, enquanto Oliver, embora mais reservado, também começou a se abrir.
Heloise lembrou-se de sua própria perda de seu pai e entendeu a dor das crianças pela morte de sua mãe e a ausência de uma babá constante. A manhã transcorreu entre jogos e lições de aritmética no lago, fazendo com que Oliver e Amanda se esquecessem momentaneamente de seus problemas. Heloise percebeu que, apesar de tudo, não estava pronta para deixar Romney Hall e que talvez, com o tempo, Philip pudesse chegar a valorizá-la. Capítulo 8. Philip voltou a Romney Hall, surpreendido pelo silêncio incomum que reinava na casa. Acostumado ao constante alvoroço das crianças, assumiu que a babá Eduardes as havia levado para passear e que Heloise ainda estaria em seu quarto. Segurava um buquê de rosas que havia colhido cuidadosamente, com a esperança de surpreendê-la. Mas ao ver que a mesa do café da manhã de Heloise já estava arrumada, inquietou-se. Perguntou a uma serva, que informou que Heloise havia saído com as crianças para nadar no lago. A notícia gelou seu sangue, e com um sobressalto deixou cair as rosas e correu em direção ao lago. Heloise, enquanto isso, desfrutava do tempo com Oliver e Amanda na água. Embora não estivesse de maiô, havia improvisado ajustando seu vestido. As crianças, rindo e chapinhando, demonstravam que talvez só precisassem de um pouco de atenção. Mas quando Philip chegou e viu as crianças na água, sua reação foi de pânico. Tirou-os bruscamente do lago e os repreendeu severamente, lembrando-lhes que havia proibido nadar ali. A tensão entre Philip e Heloise aumentou quando ela tentou se defender, explicando que não sabia sobre a proibição e que a babá não a havia avisado. Philip, confrontando a verdade de que não conhecia seus próprios filhos, ficou paralisado pela culpa e angústia. As crianças, que haviam sido mandadas para casa, deixaram Philip e Heloise sozinhos em uma confrontação emocional. Philip, visivelmente afetado pela revelação de seu desconhecimento sobre seus filhos, aceitou a preocupação de Heloise. A conexão entre eles se intensificou quando Philip, dominado pela emoção, a abraçou e a beijou com uma desesperação palpável. Mas Heloise, sentindo que ele a usava para aliviar sua dor, o afastou delicadamente. Confuso e emocionalmente exausto, Philip admitiu que precisava de tempo para pensar e refletir. Heloise, embora preocupada com ele, respeitou seu desejo e dirigiu-se de volta à casa, perturbada pela expressão perdida nos olhos de Philip, uma imagem que não conseguia apagar da mente. Capítulo 9. Heloise Bridgerton, ainda chocada pelos eventos da tarde, decidiu descer para jantar um pouco mais tarde, na esperança de evitar um encontro desconfortável com Sir Philip. No entanto, ao chegar ao salão, surpreendeu-se ao encontrar Philip esperando por ela, vestindo um traje impecavelmente elegante em preto e branco. Ao se aproximar, Philip, com uma voz abafada, pediu desculpas por sua reação exagerada durante o incidente no lago. Philip revelou que sua esposa, Marina, quase se afogou naquele mesmo lago, o que explicava sua reação de pânico. Heloise, comovida e entendendo a profundidade da dor de Philip, ofereceu consolo, compartilhando sua própria experiência traumática ao testemunhar a morte de seu pai. Enquanto jantavam, Philip confessou que não sabia que seus filhos sabiam nadar, um fato que o enchia de culpa e frustração. Heloise tentou animá-lo, sugerindo que ainda tinha tempo para aprender mais sobre seus filhos e passar tempo com eles em outros lugares onde pudessem nadar. Philip, embora ainda duvidoso, agradeceu a ideia e a companhia de Heloise em futuras atividades. O ambiente no jantar tornou-se tenso quando ambos ouviram barulhos de uma discussão se aproximando. Heloise, reconhecendo as vozes, preparou-se para enfrentar seus irmãos, que haviam chegado furiosos para resgatá-la. Anthony, Benedict, Colin e Gregory Bridgerton irromperam na sala, atacando Philip sob a crença de que ele havia machucado sua irmã. Heloise interveio, tentando explicar que seu olho roxo foi resultado de uma armadilha dos gêmeos de Philip. A situação se acalmou o suficiente para que Philip pudesse explicar a natureza de sua relação e sua busca por uma esposa através da correspondência com Heloise. Apesar do tenso enfrentamento inicial, Anthony decidiu ouvir Philip, levando Heloise de lado para conversar em privado e avaliar a situação. Philip, agora sozinho com os outros 3 irmãos Bridgerton,
tentou manter a calma e ofereceu comida para aliviar a tensão. Colin, demonstrando ser mais amigável, aceitou a oferta enquanto Benedict e Gregory permaneciam vigilantes e desconfiados. Apesar do ambiente carregado, a conversa girou para Colin, que revelou ser um recém-casado e não queria ter deixado sua esposa sozinha. Philip, sentindo a pressão dos olhares críticos e das perguntas insinuantes, finalmente explodiu, cansado da tensão e da ameaça latente de violência. Este confronto com os irmãos Bridgerton marcou um ponto crucial em sua relação com Eloise, testando sua determinação e paciência diante da intensa proteção de sua família. Capítulo 10. Anthony Bridgerton sentou-se na cadeira de Philip com uma atitude dominante, deixando claro que só havia duas opções: casar-se em uma semana ou casar-se em duas. Eloise, horrorizada, tentou argumentar que havia vindo para conhecer Philip, não necessariamente para se comprometer imediatamente. No entanto, Anthony insistiu que o tempo já havia comprometido sua reputação. Eloise, sentindo-se acuada e sem opções, discutiu com seu irmão mais velho, que mantinha uma postura firme e serena. Anthony lembrou a Eloise que ela mesma havia se colocado naquela situação e que teria que assumir as consequências. À medida que a conversa avançava, Anthony revelou que a família, especialmente sua mãe, estava profundamente preocupada, ao ponto de considerar a possibilidade de um sequestro. Eloise, ao perceber a gravidade da situação e a dor que havia causado, começou a se sentir culpada e confusa. Anthony explicou que havia deixado a nota em um lugar onde se perdeu entre outras coisas, mas foi graças a Penelope que a família descobriu o que realmente havia acontecido. Anthony fez Eloise ver que seu ato impulsivo de fuga não só afetava sua reputação, mas também havia causado grande estresse à sua família. Com a calma restaurada, Anthony foi mais compassivo e disse a Eloise que, embora não estivesse obrigada a se casar com um homem cruel ou desrespeitoso, sempre deveria agir com honra e honestidade, porque era uma Bridgerton. Perguntou diretamente se havia alguma razão pela qual não pudesse se casar com Philip, e Eloise, embora insegura e cheia de dúvidas sobre o casamento, admitiu que não havia nenhuma razão válida para rejeitá-lo. Anthony explicou que ele mesmo havia começado seu casamento sem amor, mas havia encontrado a felicidade com o tempo. Eloise, com lágrimas nos olhos, confessou que queria se casar por amor, mas compreendia a realidade de sua situação. Anthony, mostrando uma rara ternura, assegurou-lhe que não era uma má pessoa por ter medo e se sentir sozinha. Finalmente, Anthony propôs um plano. Eloise e sua família se instalariam na casa de Benedict durante uma semana, e Philip poderia visitá-la todos os dias. Se Anthony determinasse que Philip era um homem adequado para se casar com Eloise, então se casariam imediatamente. Se não, dariam mais tempo para garantir. Eloise aceitou o plano, agradecida pela oportunidade de conhecer melhor Philip antes de tomar uma decisão definitiva. Quando voltaram à sala de jantar, encontraram todos conversando e rindo, com Philip aparentemente já aceito pelos irmãos de Eloise. Philip, com um sorriso no rosto, confessou que preferia beber vinho com eles em vez de ter suas pernas quebradas. Eloise, sentindo-se sobrecarregada por toda a situação, pediu para ir embora. Anthony, reconhecendo a seriedade em sua voz, concordou imediatamente. Eloise subiu na carruagem, sentindo-se aliviada por deixar para trás o tumulto da sala de jantar e ansiosa pelo que viria na próxima semana. Capítulo 11. Eloise Bridgerton compartia uma tarde tranquila com Sophie, a encantadora esposa de Benedict, desfrutando de uma conversa íntima enquanto bebiam limonada. Eloise contava as aventuras da noite anterior, descrevendo como os homens terminaram todos bêbados, criando uma camaradagem inesperada. Sophie, embora preocupada com os excessos de seus irmãos, brincava sobre a infame Lucy, uma garçonete conhecida por seus atributos proeminentes. De repente, Eloise notou a chegada de Sir Philip, carregando um buquê de orquídeas brancas. Sophie, ao vê-lo, comentou o quão atraente ele era e a doçura do gesto de trazer flores, o que provocou em Eloise uma sensação de reconhecimento, mas ela minimizou o detalhe devido à profissão de Philip como botânico. Apesar de suas reticências,
Heloíse sentiu-se aliviada pela presença de Philippe e aceitou as flores com gratidão, embora internamente lutasse com suas emoções contraditórias. Philippe, visivelmente desconfortável, se desculpou por seu comportamento na noite anterior e expressou sua determinação de se casar, sublinhando a necessidade de uma mãe para seus filhos. Heloíse, embora concordasse, sentiu-se desanimada pela falta de emoção em suas palavras, sentindo que a decisão de se casar se baseava mais em uma obrigação do que em um verdadeiro desejo de estarem juntos. A conversa entre Heloíse e Philippe ficou tensa quando ele mencionou de maneira desdenhosa a falta de senso comum nas mulheres, levando a uma breve, mas intensa discussão. No entanto, Philippe se desculpou, admitindo que já havia decidido propor casamento antes da chegada dos irmãos de Heloíse. Apesar das desculpas, Heloíse se sentiu presa em uma situação que ela mesma havia iniciado, mas que agora parecia fora de seu controle. Anthony e Colin se juntaram a eles, trazendo comida e tentando suavizar o ambiente. Anthony, sempre protetor, deixou claro que Heloíse e Philippe deveriam se casar, mas Heloíse, frustrada, respondeu com sarcasmo. Philippe, decidido a tomar o controle da situação, pediu para falar a sós com Heloíse e a levou para dentro da casa, procurando um lugar privado onde pudessem conversar sem interrupções. Dentro de um quarto, Philippe trancou a porta, determinado a demonstrar a Heloíse que não havia razão para se preocupar com seu futuro relacionamento. Heloíse, surpreendida e um pouco assustada com seu comportamento determinado, não soube como reagir. Philippe, no entanto, olhou-a com uma determinação que deixou claro que estava disposto a fazer o necessário para provar que poderiam se adaptar bem e que o casamento não seria uma mera obrigação, mas uma oportunidade para construir algo significativo juntos. Capítulo 12. Heloíse Bridgerton, depois de rejeitar várias propostas de casamento, se encontrava em uma situação apaixonante com Philippe. Sem tempo para reagir, Philippe a beijou com intensidade. Ela, surpresa, mas ansiosa, deixou-se levar pela paixão do momento. Philippe, com suas grandes mãos, segurou seu rosto e a olhou profundamente, admirando cada detalhe de sua face. Apesar de se sentir desconfortável no início, Heloíse se entregou ao desejo que a envolvia. Philippe expressou sua fascinação pelos olhos de Heloíse, confessando que se sentia como se pudesse se afogar neles. Esse comentário acendeu ainda mais a atração entre ambos. Heloíse, completamente dominada pelo desejo, respondeu às carícias e beijos de Philippe, permitindo que ele explorasse seu corpo com suas mãos e boca. A intensidade do momento os consumiu, levando-os a um estado de êxtase onde Heloíse experimentou sensações novas e avassaladoras. No meio dessa paixão, Philippe sussurrou que queria estar dentro dela, e Heloíse, incapaz de resistir, se entregou completamente. Seus corpos se moveram em uníssono, enquanto ele a pressionava contra o sofá, acariciando-a e tocando-a de maneira íntima. A tensão e o desejo cresceram até um ponto culminante, onde ambos sentiram uma conexão profunda e única. Heloíse, presa no momento, percebeu que já não se pertencia, mas sim a Philippe. Depois do intenso encontro, Philippe se levantou e, apesar da paixão compartilhada, dirigiu-se ao banheiro. Heloíse, ainda em um estado de êxtase, observou enquanto Philippe, sempre atencioso, a cobria e ajeitava sua saia. Esse gesto cavalheiresco a fez sorrir, apesar da recente experiência avassaladora. Philippe, agora mais consciente de seu amor por Heloíse, se preparou para enfrentar seus irmãos em uma atividade ao ar livre. Enquanto isso, Philippe se juntou aos irmãos de Heloíse em um exercício de tiro. A tensão entre eles era palpável, especialmente quando Benedict, Colin, Gregory e Anthony se mostravam protetores com sua irmã. Philippe demonstrou suas habilidades com o revólver, surpreendendo a todos com sua pontaria. Heloíse, juntando-se ao grupo, também mostrou sua destreza, surpreendendo Philippe com sua habilidade natural para atirar. O intercâmbio entre Philippe e os irmãos Bridgerton foi cheio de desafios e brincadeiras, mas também de respeito mútuo. Anthony, inicialmente receoso, ofereceu dobrar o dote se Philippe se casasse com Heloíse, vendo nele um homem digno de sua irmã. Philippe, seguro de seus sentimentos,
Aceitou com um sorriso, sabendo que seu desejo de se casar com Heloíse ia além de qualquer incentivo material. Finalmente, o vínculo entre Philippe e Heloíse se fortaleceu, marcando o início de um relacionamento apaixonado e sincero, com um futuro promissor baseado no amor e respeito mútuo. Capítulo 13. Heloíse Bridgerton, orgulhosa de sua vitória no campo de tiro, se preparava para um novo dia em Romney Hall, acompanhada por Anthony, Benedict e Sophie. Colin e Gregory retornaram a Londres, deixando Heloíse com a sensação de que, ao menos, teria um pouco de paz. Eu chegar a Romney Hall, Heloíse se sentiu otimista. O dia anterior havia sido um sucesso, e Philippe havia demonstrado ser mais que capaz de lidar com seus irmãos. Embora Heloíse ainda tivesse reservas sobre o casamento, estava convencida de que Philippe seria um bom marido. Eles não estavam apaixonados, mas havia nascido entre eles um respeito mútuo e um afeto crescente. Além disso, Philippe havia demonstrado ter um senso de humor essencial para Heloíse. Philippe, enquanto esperava a chegada dos Bridgerton, lidava com seus filhos, Oliver e Amanda, que reclamavam de suas roupas. Philippe, ansioso e nervoso, pensava em Heloíse como a resposta para todos os seus problemas de paternidade. Ela saberia lidar com as crianças e as situações difíceis que ele não podia controlar. Finalmente, os Bridgerton chegaram e foram recebidos por Philippe e seus filhos. Apesar do caos inicial com as crianças, Heloíse se mostrou compreensiva e capaz de acalmar a situação, o que impressionou Philippe e reafirmou sua decisão de se casar com ela. Durante a refeição e o passeio pela estufa, o grupo se dividiu, deixando Heloíse e Philippe a oportunidade de conversar em particular. Philippe, aliviado de poder compartilhar suas preocupações e desejos com Heloíse, perguntou sobre seu comportamento em Londres. Heloíse, sentindo-se vulnerável, confessou seus medos e dúvidas sobre o casamento e a paixão, insistindo que a paixão não era suficiente para sustentar uma união duradoura. Philippe, por sua vez, confessou que não havia amado sua primeira esposa, Marina, e que havia sentido a obrigação de se casar com ela. A conversa tornou-se mais íntima e pessoal, com Philippe admitindo que nunca havia sentido uma paixão real por Marina, ao contrário do que sentia por Heloíse. Heloíse, compreendendo as razões por trás do comportamento de Philippe, se abriu ainda mais, compartilhando suas próprias inseguranças e medos. Philippe, em um gesto de consolo, segurou sua mão e a assegurou que tudo ficaria bem. Esse ato de conexão emocional reforçou a confiança de Heloíse de que estavam fazendo o certo. À medida que caminhavam juntos, Heloíse percebeu que, embora o amor ainda não fosse uma certeza, havia uma base sólida de respeito e compreensão entre eles. Philippe, decidido a fazer tudo o que pudesse para assegurar um futuro feliz, se mostrou aberto e sincero com ela. A conversa terminou com uma sensação de alívio e esperança, enquanto ambos se preparavam para enfrentar o futuro juntos. Capítulo 14. 4 dias depois, Philippe e Heloíse estavam casados. Anthony Bridgerton havia conseguido uma licença especial, permitindo que o casamento se realizasse numa segunda-feira. A cerimônia, embora simples e rápida, contou com a presença da família de Heloíse, exceto sua irmã viúva, que vivia na Escócia. Sem tempo para organizar algo mais elaborado, optaram por celebrar a recepção em Romney Hall, ao lado da estufa de Philippe. Após a cerimônia, Heloíse subiu para seu novo quarto acompanhada por sua mãe, Violet Bridgerton, que ocupava seu tempo organizando o enxoval. Violet, orgulhosa e emocionada, expressou sua alegria ao ver sua filha vestida de noiva. Heloíse, agradecida pelo apoio e amor incondicional de sua mãe, sentiu-se comovida e abraçou Violet, lembrando momentos compartilhados e sentindo uma mistura de emoções ao deixar para trás sua vida familiar. Violet, com uma mistura de nostalgia e felicidade, tentou conversar com Heloíse sobre o que ela poderia esperar da noite de núpcias. No entanto, Heloíse, consciente do desconforto do assunto, assegurou-lhe que já conhecia os detalhes necessários. Violet mostrou-se aliviada e lembrou como havia passado pelo mesmo com suas outras filhas, Daphne e Francesca. Apesar da alegria do dia,
Heloíse experimentou um momento de introspecção. Refletiu sobre sua decisão de se casar e sobre as palavras de sua mãe. Violet lembrou-lhe a importância da paciência no casamento, um conselho que Heloíse levou a sério, sabendo que a relação com Philip precisaria de tempo para se desenvolver plenamente. Com a cerimônia terminada e a maioria dos convidados se retirando, Heloíse ficou sozinha no quarto, sentindo-se ao mesmo tempo estranha e decidida. Lembrou-se de que, embora agora fosse Lady Crane, sempre seria uma Bridgerton de coração. Philip entrou no quarto, oferecendo a Heloíse um momento de intimidade. Apesar dos nervos e das expectativas, Heloíse e Philip se aproximaram com cuidado e ternura. Philip, cheio de desejo e emoção, beijou Heloíse com paixão, enquanto soltava seu cabelo e desabotoava seu vestido lentamente, aproveitando cada momento. Philip, maravilhado com a beleza de Heloíse, expressou sua admiração por ela, o que a fez sorrir e corar. Heloíse, por sua vez, deixou-se levar pela intensidade do momento, esquecendo suas preocupações. A noite de núpcias se desenrolou com uma mistura de paixão e ternura. Philip, consciente da vulnerabilidade de Heloíse, tratou-a com cuidado e devoção, explorando cada parte de seu corpo e assegurando que ela se sentisse amada e desejada. Heloíse, embora nervosa no início, relaxou e se entregou à experiência, descobrindo uma nova dimensão de sua relação com Philip. À medida que se entregavam um ao outro, Philip e Heloíse encontraram uma conexão profunda e sincera. A noite, cheia de momentos íntimos e significativos, marcou o início de sua vida juntos como marido e mulher, unindo suas almas numa mistura de paixão, amor e compreensão mútua. Capítulo 15. Uma semana depois, Heloíse estava sentada em seu pequeno escritório, mordendo a pena enquanto revisava as contas da casa. Ela deveria se concentrar no dinheiro, nos sacos de farinha e nos salários dos empregados, mas não conseguia parar de pensar em Philip e nas vezes que haviam feito amor. Ela se lembrava de 14, não, 15 vezes, se contasse aquela ocasião particular. Ela corou ao lembrar de detalhes íntimos, surpresa de que algo tão privado a fizesse sentir tanto. A intensidade de sua relação física a avassalava. Philip parecia ter uma energia infinita e uma criatividade sem limites. A cada noite, seus encontros se tornavam uma exploração apaixonada, descobrindo novas formas de prazer. Enquanto tentava se concentrar nas contas, seus pensamentos continuavam desviando-se para Philip, sua estufa e a intensidade de sua vida noturna. Embora durante o dia não se vissem muito, a noite compensava com folga essa distância. No entanto, Heloíse desejava conhecer mais sobre ele, além da paixão física. Queria entender seus pensamentos, suas experiências, tudo o que o havia formado como pessoa. Philip, enquanto isso, trabalhava em sua estufa, feliz e relaxado, cantarolando enquanto transplantava uma planta. Desde seu casamento com Heloíse, ele se sentia como se um peso enorme tivesse sido levantado de seus ombros. A felicidade o envolvia de uma maneira que não havia experimentado desde sua juventude, quando a vida parecia mais simples e sem tantas preocupações. A chegada de Heloíse à estufa o surpreendeu agradavelmente. No entanto, a conversa logo se tornou tensa quando ela mencionou sua preocupação com a babá dos gêmeos. Philip, embora não totalmente convencido, disse a ela que investigasse, confiando em seu julgamento. Heloíse, decidida a resolver o problema, dirigiu-se ao quarto das crianças e encontrou Oliver e Amanda visivelmente afetados. Após uma breve conversa com a babá, decidiu tomar providências, substituindo-a temporariamente para acalmar as crianças. Sua intuição lhe dizia que algo estava errado e ela precisava descobrir. De volta à estufa, a tensão aumentou quando Heloíse tentou falar com Philip sobre a situação. A conversa rapidamente derivou para um conflito, onde ambos expressaram suas frustrações e expectativas. Philip, exausto pela constante necessidade de se explicar, reagiu com irritação. Heloíse, sentindo-se incompreendida e desprezada, insistiu que sua relação deveria basear-se em mais do que apenas paixão física. Philip, ainda marcado por seu passado e suas inseguranças, explodiu ao lembrar dos anos de solidão e desejo reprimido.
A discussão intensificou-se, revelando as profundas feridas e necessidades de ambos. Incapaz de lidar com a confrontação, Philip se foi, deixando Heloise sozinha e frustrada. Heloise, abatida, ficou pensando em como poderiam superar esses obstáculos e construir uma relação mais sólida e equilibrada. Sabia que precisariam de tempo, paciência e compreensão mútua para conseguir isso. Capítulo 16. Heloise Bridgerton, após recusar outra proposta de casamento, refletia na estufa sobre sua recente discussão com Philip. A discussão havia escalado rapidamente, e ele a havia deixado plantada. Heloise estava acostumada a saber o que fazer nessas situações, mas desta vez se sentia completamente perdida. Lembrava-se do conselho de sua mãe de ter paciência e não pressionar demais, mas lhe era difícil aceitar que sua tentativa de diálogo pelo bem-estar de seus filhos havia sido o desencadeador da disputa. Ela só queria se comunicar, mas Philip havia reagido de forma desproporcional. Enquanto Heloise lutava com suas emoções, Philip passeava por suas terras, arrancando ervas daninhas em uma tentativa de canalizar sua frustração. Ele também se sentia tolo por sua reação, já que acreditava que estavam bem em seu casamento. No entanto, entendia que precisava conversar com Heloise para consertar as coisas, embora odiasse conversas sinceras sobre sentimentos. Philip pensava que poderia optar por se desculpar sem saber exatamente por que o fazia, apenas para agradá-la e recuperar a harmonia em seu lar. Decidido a melhorar a situação, Philip subiu para a sala de jogos para passar tempo com seus filhos, esperando demonstrar a Heloise seu envolvimento na família. Lá, encontrou uma cena perturbadora. Sua babá batia em seus filhos com um livro. Furioso, Philip expulsou a babá imediatamente, reconhecendo sua culpa por ter ignorado as queixas de seus filhos e contratado uma pessoa tão cruel. O momento se tornou emotivo quando seus filhos, Amanda e Oliver, se abraçaram a ele, chamando-o de papai. Philip, oprimido pela culpa e pela ternura, prometeu-lhes que encontrariam uma nova babá com a ajuda de Heloise, e assegurou-lhes que sua mãe havia chegado para ficar. O episódio culminou com Philip expressando seu amor incondicional por seus filhos, prometendo ser um pai melhor e não voltar a cometer os erros do passado. Capítulo 17. O trajeto até a casa de Benedict havia sido acidentado e, quando Heloise chegou, estava de péssimo humor. Ao descer da carruagem e ser recebida pelo mordomo, soube que seu sobrinho Charles estava muito doente. Preocupada, apressou-se a entrar. Benedict, visivelmente exausto, explicou-lhe a situação. Charles havia desenvolvido uma febre alta de forma repentina e os médicos não tinham respostas claras. Heloise tomou o controle, enviando Benedict para descansar enquanto ela cuidava do menino. A febre de Charles não cedia, e Heloise passou o dia atendendo. Embora a situação fosse desesperadora, ela se manteve firme, mesmo quando a noite caiu. Enquanto isso, Philip estava em casa, preocupado com a ausência de Heloise. Sem receber notícias, decidiu ir procurá-la. Chegou encharcado e de mau humor, mas sua preocupação se transformou em alívio ao encontrá-la sã e salva. Quando Heloise lhe explicou a situação de Charles, Philip sugeriu um remédio que havia aprendido em Cambridge: chá de casca de salgueiro para baixar a febre. Embora a princípio Sophie, a mãe do menino, estivesse cética, finalmente concordaram em tentar. Na manhã seguinte, Charles mostrou sinais de melhora. A febre havia baixado, embora ainda estivesse fraco, estava claro que o pior momento havia passado. Philip e Heloise voltaram para casa exaustos, mas aliviados. No trajeto de volta, Heloise agradeceu a Philip por sua ajuda com Charles, embora Philip não tivesse certeza de que o remédio tivesse sido o responsável pela recuperação. No entanto, para Heloise, estava claro que sim. A conversa revelou mais sobre seus sentimentos e seus temores. Philip confessou que havia temido que ela o abandonasse, mas Heloise garantiu que nunca o faria, pois havia assumido o compromisso de ser uma mãe para Oliver e Amanda. Philip também confessou seu erro ao contratar a babá e não ouvir as crianças. Prometeu ser um pai melhor e Heloise assegurou-lhe que ele já estava no caminho certo.
A conversa se tornou íntima quando Philip revelou seu medo de sua própria ira, temendo ser como seu pai. Heloíse o tranquilizou, dizendo-lhe que jamais seria como ele. Ao chegarem em casa, Heloíse propôs descansar, mas Philip decidiu ir abraçar seus filhos primeiro, demonstrando seu compromisso de ser um pai melhor. Capítulo 18. Quando Heloíse acordou, surpreendeu-se ao ver que Philip não havia dormido na cama. Arrumou-se e começou a procurá-lo pela casa, sem sucesso. Compreendeu que, após os dias difíceis que haviam passado, Philip provavelmente precisava de tempo sozinho para pensar. Embora ela preferisse estar acompanhada, sabia que nem todos eram assim. Heloíse passou o dia sozinha, sem encontrar Philip nem mesmo para o chá ou o jantar. Os criados a olhavam com compaixão enquanto ela jantava sozinha na enorme mesa. Sentindo uma mistura de tristeza e resignação, decidiu deitar-se cedo. No entanto, algo a inquietava e ela começou a caminhar sem rumo pela casa, agasalhada com um chale para se proteger do frio de maio. Na galeria de retratos, Heloíse viu uma luz. Ao se aproximar, encontrou Philip imóvel diante do retrato de Marina. Sua expressão triste quase partiu o coração de Heloíse. Perguntou-se se Philip ainda amava Marina e sentiu-se culpada por seu ciúme em relação a uma mulher falecida. Apesar de seus sentimentos, deu um passo à frente e pigarreou. Philip se virou e, sem dizer nada, estendeu a mão. Heloíse se aproximou e segurou sua mão, sem saber o que dizer. Juntos, olharam para o retrato em silêncio até que Philip começou a falar, revelando a tristeza e depressão constante de Marina, especialmente após o nascimento dos gêmeos. Descreveu como havia tentado de tudo para fazê-la feliz, mas nunca fora suficiente. No final, ele desistiu e apenas tentou proteger seus filhos. Philip continuou, confessando que Marina não havia caído no lago por acidente. Embora a tivesse resgatado, a febre resultante a matou 3 dias depois. Heloíse, entendendo a culpa e a dor de Philip, consolou-o enquanto ele desabafava sua frustração e tristeza por não ter podido salvar Marina. Philip confessou a Heloíse que o casamento com Marina havia sido uma prisão emocional, e sua relação atual com ela, apesar de seus problemas, era um paraíso em comparação. Heloíse o abraçou, prometendo-lhe que não falharia. Philip, comovido, confessou seu amor por ela, temendo não ser correspondido. Heloíse garantiu-lhe que também o amava. Num momento de intensa conexão emocional, Philip e Heloíse se entregaram um ao outro com uma paixão renovada. A união física refletiu seu amor e compromisso, consolidando sua relação. Ambos entenderam que haviam encontrado um no outro mais do que haviam sonhado, e o amor que compartilhavam era tudo o que precisavam. Capítulo 19. A semana seguinte foi mágica para Heloíse, embora não houvesse eventos espetaculares nem visitas inesperadas. Tudo mudou após sua conversa com Philip na galeria de retratos. Certa manhã, ela acordou e o viu sentado aos pés da cama, olhando para ela e sorrindo. Philip a surpreendeu trazendo-lhe um bolinho e sugerindo que saíssem juntos com as crianças. Heloíse ficou emocionada, pois era a primeira vez que Philip propunha passar tempo com os filhos em vez de delegar a tarefa a outra pessoa. Eles se prepararam e saíram, aproveitando o dia em família. Embora Oliver reclamasse das compras, Philip o animou, lembrando-lhe que os homens fazem sacrifícios pelas mulheres que amam. Dentro da loja, Amanda exibiu com orgulho um vestido novo e Philip a elogiou, ganhando um sorriso radiante. Oliver, embora relutante no início, também se juntou à experiência, pedindo ao pai que o acompanhasse. Philip, emocionado pela confiança do filho, sentiu-se mais seguro e comprometido. À noite, após um dia perfeito, Amanda sussurrou a Philip que havia sido o melhor dia de sua vida, e Oliver concordou. Philip, comovido, assegurou-lhes que também havia sido para ele. Naquela mesma noite, Heloíse encontrou um bilhete sob seu prato durante o jantar. Philip o havia escrito, guiando-a até seu escritório, depois até a sala e finalmente até seu quarto. Cada bilhete era um passo em direção a uma surpresa maior. Quando Heloíse abriu a porta do quarto,
encontrou a cama coberta de flores, com pétalas formando a frase "Te amo". Philip apareceu atrás dela, explicando que as palavras não eram suficientes para expressar seu amor. Heloise, emocionada, confessou seu amor também. Philip lembrou que as crianças haviam dito que aquele dia havia sido o melhor de suas vidas, mas para ele, qualquer momento com Heloise era o melhor. Com um beijo terno, prometeu que qualquer dia, semana, mês ou ano seria perfeito desde que estivessem juntos. Epílogo. Heloise Bridgerton, agora Lady Crane, estava em seu escritório, rodeada pelo brilho cálido de uma lamparina a óleo. Segurando uma pena com dedos firmes, mas gentis, escrevia uma carta para sua recém-nascida filha, Penélope. A pequena dormia em um berço próximo, sua respiração tranquila acompanhando o silêncio da noite. Heloise sentia uma necessidade urgente de transmitir seus pensamentos e desejos para sua filha, não apenas através de suas ações diárias, mas também por escrito. Queria que Penélope, ao crescer, encontrasse nestas palavras um reflexo de seu amor e ensinamentos. Há tantas coisas que espero te ensinar, minha pequena, começou. E espero fazer isso pelo exemplo, mas também sinto a necessidade de escrever. É uma mania minha, uma que espero que descubras e aches engraçada quando leres esta carta. Continuou, instando sua filha a ser forte e dedicada, a evitar os caminhos fáceis a menos que fossem naturalmente simples. Lembrou-lhe a importância de amar seus irmãos, pois neles encontraria apoio nos momentos difíceis. Ria muito e com vontade. E, quando as circunstâncias pedirem silêncio, transforme o riso em sorriso. Aconselhou a nunca se conformar, a perseguir seus desejos com paciência e a confiar que as respostas viriam no devido tempo. Acima de tudo, lembrou-lhe que sempre teria seus pais, que se amavam profundamente e a amavam incondicionalmente. Heloise sorriu ao ouvir um som peculiar vindo do quarto ao lado. Philip estava fazendo barulhos estranhos, certamente tentando se acomodar na cama sem sua presença. Neste momento, estás um pouco nervosa. Teu pai está fazendo uns barulhos muito estranhos, e se eu não for para a cama logo, ele vai ficar bravo. Heloise concluiu a carta com uma calorosa saudação para Penélope ao mundo, assegurando-lhe que toda a família estava encantada de conhecê-la. Guardou a carta em uma gaveta especial, destinada às lembranças mais preciosas, e dirigiu-se ao quarto. Philip a esperava com um sorriso, abrindo os braços para acolhê-la. Heloise se aconchegou ao lado dele, sentindo o amor e a segurança que ele sempre lhe proporcionava. Enquanto se acomodava, pensou no futuro e nas muitas cartas mais que escreveria para seus filhos, cada uma um testemunho de seu amor e orientação. Juntos, Heloise e Philip olharam para o amanhã com esperança e certeza, sabendo que seu amor e sua família eram o mais importante em suas vidas. Obrigado por acompanhar esta jornada para Sir Philip, com amor. Espero que tenham desfrutado do resumo tanto quanto eu gostei de prepará-lo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like. Gostaria de saber suas impressões sobre o livro, então deixem seus comentários abaixo. O que acharam da história de Sir Philip e Heloise? Qual foi sua parte favorita? Não se esqueçam de ativar as notificações para ficar por dentro de nossas próximas aventuras literárias. Nos vemos no próximo vídeo.